Boa tarde, pessoal. Estamos com alguma dificuldade para conectar o professor Giocondo. Okay. Bom, eu estou sem retorno, professor. Vamos fazer o seguinte. Legal, o pessoal está te ouvindo aí, só eu que não estou tendo retorno seu aí, fica difícil. Mas assim, vamos iniciar e quando você for fazer alguma intervenção, professor, eu dou um sinal eu peço aqui. para fazer um sinal, isso, faz esse sinal, ok? A gente vai adaptar aí a tecnologia. Antes de mais nada, boa tarde a todos, então, é um prazer tê-los aqui conosco, mais uma live, né? A gente gostaria de agradecer o tempo que vocês estão dedicando aí, peço desculpas aí pelo começo meio conturbado aí por questão de tecnologia, mas é assim mesmo, né? Todo mundo fazendo live ao mesmo tempo, então realmente dá um pouco de confusão aí, né? E a ideia, então, aqui é entender um pouco da transição, né, ou a migração da indústria 3.0 para 4.0, né? E hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Dr. Francisco Inácio Giocondo César, né? Mas antes de falar do professor, eu gostaria só de me apresentar, primeiro porque, né, a gente deixa o melhor para o final, né? E também para contextualizar um pouco aí como eu cheguei até o professor, né? E também porque muitos aí não me conhecem ainda, né? Bom, eu tenho mais de 30 anos aí em indústria, né? Eu sou engenheiro formado pela FEI, eu tenho um MBA pela FGV, onde também ministrei aula, sou Green Belt Lean Six Sigma, tenho treinamento em Lean Manufacturing, inclusive no Japão, né? E mais recentemente teria o diploma de mestre, né, em Engenharia de Produção e Manufatura, dentro do tema Indústria 4.0. Tá? E hoje eu atuo como consultor, né, de empresas na área de operações industriais, gerenciamento de projetos, Lean Manufacturing e também Indústria 4.0. Tá? Rapidamente a minha história, né? Bom, eu depois de 5 anos fora do país, eu voltei ao Brasil, né, e queria me atualizar profissionalmente, tá? E o tema na época, né, em 2015, era Indústria 4.0, ainda é hoje, né, mas já começava a se falar Indústria 4.0, e eu busquei uma formação nessa área, né? Então procurei lá fora, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália, onde eu morei, enfim, né, vários lugares, mas eu não achei nada. E através de um amigo aqui, me falaram que tinha um professor da Unicamp que estava lançando uma disciplina de Indústria 4.0, e eu fiz um contato com ele, ele me convidou para participar, né? E participando dessa disciplina, ele me convidou para fazer o mestrado, tá? E desse mestrado aí vieram muitas coisas, né? Eu me associei aí ao SB Lab, que é o Laboratório de Negócios Sustentáveis da Unicamp, que é dirigido aí pela doutora Ieda, doutor Giocondo e outros professores, né? E desse mestrado, então, vieram publicações de artigos científicos, muito material, né? E também, com 3 colegas, nós montamos um modelo de gestão estratégica para implementar a indústria 4.0 nas organizações, né? E encontramos um parceiro aí na área de autopeças, e dentro desses treinamentos aí, treinamos aí mais de 150 profissionais, mais de 50 empresas, né? E eu me apaixonei pelo assunto, né, pelo tema, e venho estudando, né, bastante esse tema, venho acompanhando, né, e não parei mais, né? Então, aí tem publicações, eu tenho muito material publicado aí nas diversas mídias, né, lives como essa de hoje, estou retomando, tá bom? Bom, então, mais ou menos essa é a minha apresentação, né? Agora, professor, né, o doutor Giocondo, ele é engenheiro mecânico, né, formado pela Unesp, né? Ele tem licenciatura em matemática, especialização em gestão de qualidade, em marketing pela USP, tem mestrado, né, em administração de empresas pela Unimep, doutorado em engenharia de produção pela Unimep, e agora é pós-doutorando, né, pela Unicamp, tá? E na indústria, né, trabalhou mais de 20 anos aí como gerente de projetos, como engenharia, né, engenheiro de produto, em grandes empresas como Caterpillar, TRW e tudo mais, né? Já foi professor aí de várias universidades, faculdades, e hoje ele é professor do Instituto Federal, né, na cidade de Piracicaba, e também na pós, né, no mestrado da FCA Unicamp. Tá? É membro aí de várias organizações, entre elas a ANPEI, né, que é a Associação Nacional de Pesquisa de
pesquisa em empresas inovadoras, né, no qual ele é um mentor aí de um projeto Inova Piracicaba, né, com suporte aí do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tá bom? Então, muito bem-vindo, professor, muito obrigado pela sua participação, gostaria das suas considerações. Eu queria agradecer a sua atenção, Wilson, e o convite, né, de participar dessa live. Apesar desse problema técnico que nós temos, né, mas para mim é um prazer estar aqui e ver suas apresentações e as suas pesquisas, que são muito interessantes, né? Hoje a sua apresentação é fruto do seu mestrado, que nós acompanhamos, né? É um trabalho muito, muito bem feito. É uma visão diferenciada dessa transição, né, da indústria 3.0 para a indústria 4.0, que não foi nunca abordada. Eu não vi em todos os 1.500 ou mais artigos que eu tenho consultado, eu não vi uma abordagem como você faz, uma abordagem bem didática, bem lúcida, e eu acredito que estes que estão aqui participando com a gente vai gostar muito da forma da sua abordagem. E o que é mais legal, né? O mais interessante da sua abordagem é que você faz essa abordagem e destaca, né, as questões sociais, as questões econômicas. Você não fica olhando só a questão da tecnologia, né? Mas você também dá um outro olhar sobre um tema já recorrente e que convivemos com isso, tá bom? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Então, vamos lá compartilhar aqui. Então, estava falando, dê um like aí no canal, né? A gente está aprendendo a fazer as lives aí agora com o YouTube, a gente está acostumado com o Instagram, que é uma dinâmica totalmente diferente, né? E vamos lá então, tá? Indústria 4.0, né? O tema ele é muito amplo, né, pessoal? E bastante complexo, né? E bastante contemporâneo, né? Então seria muita pretensão em uma hora a gente explicar tudo o que acontece, né, o que está acontecendo com o mundo, quais são os conceitos, princípios, tecnologias da indústria 4.0, tá? Mas nós vamos fazer o máximo aí para em 45 minutos, aí uma hora, a gente deixar vocês aí, pelo menos entendendo como está sendo esse processo de imigração, né? E nós temos um público bastante eclético, tem gente aí que já conhece bastante, tem gente que nunca ouviu falar, né? Ok? Mas, posteriormente, depois dessa live, se vocês quiserem, eu tenho um curso, como eu comentei, um curso formatado, que eu estou fazendo uma atualização e fazendo uma simplificação dele para poder entregar mais material para vocês, tá bom? Bom, deixa eu abrir aqui a apresentação, então. Esse trabalho que eu vou apresentar, ele faz parte, né, da minha dissertação de mestrado, tá? E depois, quem quiser também, é um trabalho divulgado, tá? Quem quiser, depois pode consultar. Bom, a ideia é eu passar rapidamente por eles e depois reservar aí uns 10 minutos final para a gente estar falando aí um pouquinho de perguntas e respostas, já tem uma série de perguntas aí surgindo, tá bom? Bom, então começando com os conceitos básicos aí a gente chama de I3.0, a indústria 3.0, na verdade é um termo que surgiu mais recentemente, né? Nós estamos falando, na verdade, da terceira revolução industrial, né? Para quem teve a oportunidade de ver outros materiais meus, né, perceberam que a gente tem um processo de evolução da primeira, segunda, terceira e a quarta revolução, né? Bom, a terceira revolução industrial ela aconteceu por volta do ano de 1970, né? E ela foi caracterizada aí pelo processo de digitalização, tá? Ou seja, é o advento da informática que trouxe aí o processo da digitalização. Ok? Bom, ela trouxe um grande impulso nos sistemas de qualidade e hoje deve ser, né, intrínseco aí, ou seja, se você não tem, você está fora. Por isso que o foco dela era no produto e nos processos de manufatura. Esse foi sempre o foco da indústria 3.0. Tá? Já, né, quando a gente fala para 4.0, muda um pouco o foco, né? A quarta revolução ela surgiu, né, aproximadamente, é um processo, tá, gente? Não existe uma data marcada certinha, mas ela foi cogitada pela primeira vez na Feira de Hannover, na Alemanha, e na 4.0, então, nós temos um foco na conectividade, né? É o mundo biológico, o mundo digital conversando com o mundo físico e biológico, ok? A gente vai ver um pouquinho também disso. E aí aparece, né, nessa
possibilidade da quarta revolução aí, a experiência do cliente, como eu estava citando, que é o Customer Experience e o Customer Success, né? Que são aí termos também bastante comuns aí no mercado, tá? Então, o que é uma revolução industrial, né? Então, é uma mudança de tecnologia que traz impactos, não só tecnológicos, mas impactos sociais e econômicos na sociedade, tá? Então, o que acontece quando a gente fala de quarta revolução industrial é uma grande mudança, né? E o principal é que é um movimento de natureza evolutiva da humanidade, tá? Não é algo que se pode ser chamado de modismo, coisa do gênero, não. É um movimento de natureza evolutiva da humanidade. E aqui já até isso responde a algumas perguntas que fizeram, né? Se é modismo, né? Se a gente vai ter que fazer, nós não temos opção, tá? Nós vamos ter que fazer. A indústria 4.0, então, quarta revolução industrial, foco na conectividade, tá? E a experiência do cliente, tá bom? Bom, na 3.0 a gente fala muito de indústria, né? Por quê? Porque as três revoluções anteriores, né, o que aconteceu? Elas foram geradas pelas revoluções industriais, propriamente dito, pelas indústrias, né? Que sempre foi o propulsor, né? A indústria sempre foi o propulsor da economia dos países, né? Porém, né, já de um tempo para cá, isso vem se invertendo, tá? E por isso que na 4.0, o que acontece? A gente não fala só de indústria, embora o termo indústria 4.0, a gente tem que falar disso para todo tipo de empreendimento, tá? Principalmente serviços, que na verdade, serviços que veio, é o carro-chefe da quarta revolução industrial, tá? E hoje faz parte aí, em torno de 60% a 70% do PIB, né, nosso é formado por serviços, tá? Então, as outras três revoluções, elas foram iniciadas pela indústria, e na quarta revolução não, ela começou com serviços e agora, paulatinamente, as indústrias, né, manufatureiras principalmente, elas estão absorvendo essa tecnologia que está sendo utilizada aí pelos serviços, tá ok? Bom, e aí vem então na 3.0, como eu falei, é o desenvolvimento da informática, tá? Então os papéis começaram a ser substituídos aí pela digitalização, tá? E aqui então a gente já começa a ter uma noção, né? Também respondendo algumas perguntas aí, porque na 4.0 essa digitalização ela passa a interagir com o mundo físico e biológico, como eu citei, né, uma definição aí da indústria 4.0. Tá? Então, muita gente pergunta da transformação digital, né? Então, a transformação digital nada mais é do que uma lição de casa que a gente não fez na 3.0. Tá? Ela é necessária para a 4.0? Claro, ela é fundamental. Se não tiver digitalização, nada acontece no mundo digital. Tá? Porém, ela é um processo, característica, né, da 3.0 que está sendo está sendo impulsionado, e agora essa digitalização ela começa a conversar entre si e também começa a conversar com máquinas, equipamentos e com o mundo biológico, tá bom? Bom, e aí vem o processo de automatização, né? Que o processo de automatização ela surgiu basicamente aí com a informática, né? Então na terceira revolução, tá? E ela vem aí, né? Ela propiciou aí o desenvolvimento aí da robótica, que a gente, né, tá começando a interagir agora, tá? Mas ela foi desenvolvida inicialmente para substituir o ser humano em atividades perigosas, atividades muito repetitivas, tá? Aquelas atividades mais chatas, né? O boring que eles falam, tá? E hoje, né, essa automatização ela está tomando um novo impulso, né? Principalmente por causa da inteligência artificial, ou seja, se passou da automatização para autonomação. E eles estão chamando também agora de hiperautomação, tá? É outro termo aí
para designar. Então, o que significa isso? Significa que aquela automatização que a gente tinha, que ela já tinha uma certa inteligência, né? Toda automatização tem uma certa inteligência, porém ela está indo num outro patamar de inteligência, né? Onde ela começa a tomar decisões cada vez mais, decisões próprias cada vez mais complexas, e isso tudo com auxílio aí da inteligência artificial, tá bom? Quando a gente falou de automação ou hiperautomação, né, estamos falando de inteligência artificial, muita gente não entende muito bem o que é essa inteligência artificial, né? Então, rapidamente, na verdade, é um modelo matemático. Inteligência artificial nada mais é do que um algoritmo, né, um modelo científico matemático, que através de cálculos, né, ela consegue captar informações, consegue deduzir padrões ou a falta de padrões e ter um aprendizado. Tá? Então é algo bastante complexo, mas de forma bastante simplista é isso. É um algoritmo matemático que começa a interagir. Lembra que eu falei, né? Definição, mundo físico conversando com o mundo digital, é bem isso mesmo. Tá? Bom, e aí então nós temos na indústria 3.0, nós temos aí a internet, né? O desenvolvimento da internet, nós temos o PLC, né? Que é o controlador lógico programável. Para quem não sabe, toda máquina, todo equipamento, ela tem um comando, né? Um comando de informática que você faz a programação das máquinas, né? Então, o PLC nada mais é que isso, né? Ele já foi desenvolvido para automação, tá ok? Bom, então, isso na 3.0. Na 4.0, ela começa a tomar um outro ambiente, né? Nós vamos para o ambiente da CPS, que é o Sistema Físico Cibernético. O que é isso, né? Nada mais é do que, imagina assim, você tem um motor num processo produtivo, numa empresa, numa indústria, tem um motor, né? E aí você pega esse motor, você coloca um sensor nele, e esse sensor ele vai transmitir uma informação, né? Vamos já falar de indústria 4.0, a gente põe um monte de sensores, né? Esses sensores vão começar a transmitir informações para um sistema, tá? Então, tipo temperatura, velocidade, rotação, enfim, vibração, esse tipo de coisa, né? Então, esse motor mandou esse motor passou essas informações através do sensor para um sistema, né? Esse sistema normalmente vai para a nuvem e lá tem uma inteligência que vai analisar esse sistema, comparar com um padrão, né? Com uma referência, e aí tomar decisões. Tá? Lembra que eu falei que cada vez mais a inteligência artificial começa a agir aí, então ela começa a tomar decisões, tá? E essas decisões ela faz o quê? Ela informa esse motor, ela dá um retorno nesse motor através de atuadores, e esses atuadores então vão interagir com esse motor, olha, precisa diminuir a rotação, precisa aumentar, precisa fazer alguma coisa, né? Ou outro tipo de ação. Tá bom? Então, um sistema físico-cibernético é esse, é um sistema, né, que conversa entre si dentro de uma organização, de um processo de manufatura. Tá? E aí vem os IoTs da vida, né? IoT, iOS, IoT, IoP. Para quem não está acostumado, então IoT é o Internet of Things, né, ou Internet das coisas. Tá? O iOS é a Internet de serviços, são os mais usuários. O IoT, na verdade, é a Internet de dados, né? Enfim, são terminologias, né, de aparelho. Então vamos falar de IoT, né? Então um IoT, o que é? É um aparelho, uma coisa, um objeto, um instrumento, uma ferramenta, seja lá o que for, que está embarcado com uma tecnologia de internet, né, embarcado com uma certa inteligência, e você então, esse equipamento, essa máquina, essa ferramenta, ela interage com outra, né, ou com o sistema, ou com uma pessoa, com um ser humano também. Tá? Então, imagina, né, um exemplo muito que está aparecendo muito por aí, imagina você ter uma cafeteira, né, uma cafeteira tradicional, só que agora ela se transforma no IoT. A gente colocou alguns sensores, alguns atuadores nessa cafeteira, já existe isso no mercado, tá? E através de comando para o seu celular, por exemplo, você está saindo de casa, que vai levar meia hora para chegar, está saindo do trabalho, vai demorar meia hora para chegar em casa, e você quer chegar em casa e ter o seu cafezinho quentinho, então você programa, manda um sinal, a tua cafeteira vai saber que você está vindo, né, que daqui 30 minutos você vai chegar, e no momento certo ela vai começar a fazer o cafezinho, e a hora que você chegar o cafezinho está pronto, quentinho para você. Então isso é só para entender assim, de forma bem rústica, né, grotesca, o que é um IoT. Então o IoT é uma internet das coisas, é você colocar a internet nas coisas, tá?
ok? Equipamentos, máquinas, ferramentas e assim por diante, tá bom? E aí vai, tá? Bom, você tem aí, então, quando a gente fala de indústria 3.0, né, quem é da área, principalmente de informática, sabe que é um servidor, né? Servidor, né, para nós, pessoas físicas, nós temos o HD, né, no computador, o HD externo, né? As grandes empresas, elas têm um servidor, né, que é um grande HD, onde armazenam-se as informações, né, os dados dos computadores de toda a empresa, da organização, né? Já quando a gente fala de indústria 4.0, a gente já está falando em cloud computing, né, que são as nuvens, né, que já não é mais novidade, né? Todo mundo aqui, de alguma forma, nesse momento nós estamos interagindo com a nuvem, né? Mas, enfim, então, aquele servidor vai para a nuvem, né? E o que é essa nuvem? Também tem muita gente que acaba não entendendo, né? Ela está no céu, não. Na verdade, ela pode estar até submersa, né? Como o caso da Microsoft, ela tem os servidores dela submersos no oceano por questões de refrigeração. Então, é uma rede de grandes servidores espalhados pelo mundo, tá? Interconectados, e, na verdade, a gente não sabe muito bem onde estão armazenando as nossas informações. A gente sabe que está na nuvem, mas não sabe exatamente onde está. Tá? E aí vem, né, o BI, né, que é o Business Intelligence, através do Data Mining. Né? Data Mining é a mineração de dados, onde você tem um algoritmo também que consegue coletar dados, né, estruturados, tá? E fornecer esses dados para que alguém, né, possa fazer análise desses dados, por exemplo, uma listagem de clientes lá, então separa lá por nome, por idade, por gênero, por localidade, né, onde ele mora, enfim, você pode fazer uma estruturação desses dados, né, isso é um data mining. E o BI, né, que é uma pessoa de inteligência de mercado, ele vai fazer uma análise para definir estratégias, tá? Bom, e o que acontece na quarta revolução? Né? Aí aparece o Big Data. Né? O Big Data, na verdade, é uma grande quantidade de dados, né? Muito maior do que o BI consegue processar, por isso que eles vêm desenvolvendo o Big Data Analytics. Né? O Analytics também é um algoritmo, só que é um algoritmo super potente, e que ele tem uma característica de que ele consegue analisar dados não estruturados. O que significa isso? Não é uma listinha, né? Por exemplo, ele pega um vídeo, né? E ele consegue, através desse vídeo, que tem um monte de informações não estruturadas, né? A gente está fazendo um vídeo aqui agora, tá? E o analista começa a pegar esse vídeo e começa a identificar padrões, né? Ou ausência de padrões, para quê? Para com esses dados a gente consiga obter inteligência, tá? Desses dados, tá? Um exemplo simples, né? Acho que todo mundo já passou por isso, ainda mais agora nesse momento de pandemia, né? Cada vez mais a gente está no mundo online. Você fez uma consulta lá no Google da vida, fez uma consulta lá procurando o preço, sei lá, de uma bicicleta, né? Certo tempo depois, todo lugar que você entra, qualquer mídia que você entra, aparece lá um preço, né, uma oferta de bicicleta, promoção de bicicleta. Por quê? Porque são os algoritmos que estão interpretando, estão vendo, puxa, você está querendo comprar bicicleta, eu vou te dar, né, opções de compra dessa bicicleta, tá bom? Então é mais ou menos assim que funciona o Big Data Analytics. Né? E na 3.0, então, surgiram os computadores, né, que a gente falou, principalmente os portáteis, né, e inclusive os celulares, né? E já na indústria 4.0 a gente já começa a falar de computação quântica, né? Ainda é um pouco embrionário para a gente, mas já existem em laboratórios, e a computação quântica ela promete vir aí trazer uma revolução no mundo da informática, tá certo? Bom, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Bom, aí nós vamos então, voltando lá para 3.0, nós estamos falando aí de globalização dos negócios, né? E economia linear. O que é economia linear? Né? A economia linear, é aquela tradicional que a gente está acostumado. Você tem a extração de material, né, de produtos, tipo minério de ferro, petróleo, sei lá o quê. Você tem toda a fase de transporte, logística, processamento, transporte, logística, entrega para o cliente final, e depois de uso do cliente final, você tem o descarte. Né? Então, essa é a economia linear, tá, ok? Já na indústria 4.0, a gente está partindo para a economia circular. Tá? O que é essa economia circular? Ela é não só o reaproveitamento de material, tá?
é a reutilização, não apenas a reciclagem, que a gente já vem trabalhando com reciclagem há algum tempo, né? Nós estamos falando de reutilização, então você pegar um equipamento, uma máquina, e pegar as suas partes principais, né? Principalmente as que têm maior problema de material, e reutilizar, né? Reincorporar num produto novo. Isso é uma economia circular, tá? E para isso, né, cada vez mais os designers, né, as engenharias estão sendo forçados para produzir, né, planejar, desenhar produtos que tenham essa característica, tenham essa capacidade, tá, de promover essa economia circular, essa reutilização de parte do material que faz parte, ou no componente que faz parte do produto, tá? Então, ela traz aí benefícios na área de sustentabilidade. E na área de negócio, então, a 3.0 é a globalização dos negócios, foi ali que começou a abertura de mercado, né? Acho que todo mundo aí, algumas pessoas se lembram, né? E na 4.0, essa globalização, então, ela vem com aquela conectividade que a gente comentou, né? É a globalização conectada, tá? Onde os negócios, né, eles são hoje feitos praticamente em tempo real, né? Hoje você consegue entrar num site e fazer uma compra num site chinês ou americano, seja lá onde for, né? Praticamente você tem informação em tempo real, tá? Então, essa é a globalização conectada, tá? Porque os seres mais novos aí não vão saber, mas há 20 anos atrás, para você fazer uma compra, é todo um processo, você tinha que fazer telefonema, você tinha que mandar até fax, né, por e-mail. Hoje é tudo online, vocês não tinham, né, hoje tem uma facilidade que não existia, tá? Então, essa é a globalização conectada, né? Indo um pouquinho mais adiante, então, vamos falar um pouco da indústria 3.0 do ponto de vista de produção, né? Então, na 3.0 nasceu aí a produção por demanda, né? Para quem é um pouquinho mais antigo, ou para quem é da área, na segunda revolução nós tivemos a produção em massa, né? Que veio o Fordismo, né? O famoso Fordismo. Tá? Na terceira revolução entrou então a produção por demanda, e aí vem os sistemas de melhoria contínua, tipo o Lean Manufacturing, né? O TPS, o sistema de produção da Toyota, o World Class Manufacturing, enfim, tem várias metodologias aí. Mas o fato é que era uma produção em massa, ela se tornou uma produção por demanda, ou seja, ao invés de eu produzir, empurrar para o cliente, para o mercado, não. Eu espero o mercado ter uma demanda e eu produzo conforme essa demanda de mercado, né? Então, é a diferença da produção empurrada com a puxada, tá bom? Bem resumidamente, né? Na indústria 4.0, essa produção ela tem uma tendência a ser customizada, tá? E isso a gente está começando a ver, né? Você hoje já tem alguns sites onde você consegue online parametrizar algumas características do seu produto. A gente vê um pouco isso na área de modas, né? Roupas, calçados, né? Já existe muita coisa aí nesse sentido. Então, é uma produção customizada. Tem um grande desafio aí que você fazer a produção customizada em massa, né? Esse é o grande desafio da indústria 4.0. E aí surgem as séries Smarts, né? E que essas séries Smarts aí, então tem a Smart Factory, né? Que é a fábrica inteligente, né? Temos o Smart Product, que é o produto inteligente, né? A gente falou do IoT, daquela cafeteira conectada, lembra do exemplo? Então, esse IoT é um Smart Product, né? E a Smart Factory é aquela que trabalha com a CPS, ou seja, todo aquele sistema de sensoriamento, de inteligência, para fazer o desenvolvimento da produção. Tá? Então, cada vez mais, nós, como clientes finais, vamos conseguir interagir e produzir, né? Ou produzir não, mas dar os requisitos, né, para que os produtos sejam produzidos da forma que a gente gostaria, né? Que é o famoso, a expressão em inglês, o tailor-made, né? Feito sob medida, como se fosse um alfaiate, né? Então, né, essas Smart Factories é que estão permitindo, né, essa produção customizada. Temos bastantes desafios aí também, mas, enfim, é uma grande tendência, tá bom? Bom, aí
dentro da área produtiva ainda, na 3.0, nós tínhamos uma produção flexível e altamente competitiva. O que é a produção flexível? É aquela produção que você tem uma linha de montagem, né, mas todo mundo conhece o que é uma linha de montagem, seja lá de qual produto for, e você consegue fazer vários tipos de produtos, né, ou de modelos diferentes dentro daquela mesma linha, né, de produção. Tá? Essa é a produção flexível que nasceu aí a partir da terceira revolução. Tá? Já na quarta revolução, ela passa a ser modular. Né? O que significa isso? Se na flexível eu tenho uma linha fazendo vários produtos, na modular eu tenho várias linhas fazendo vários produtos. Tá? Então, a princípio dá a impressão que vai aumentar a quantidade de linhas. Não é esse o objetivo. Tá? Por quê? O objetivo é você ter uma reorganização de máquinas e equipamentos de tal forma que uma determinada linha se transforme numa outra linha para poder produzir um outro produto. Tá? Qual a vantagem disso, quais os benefícios disso? Né? Isso também são grandes desafios da indústria 4.0, mas o grande desafio é que você vai ter menor investimento em máquinas e equipamentos. Tá? Que a ideia é cada vez mais você criar projetos novos, lembra, com produtos mais inteligentes, né? E não só inteligentes em termos de utilização de recursos, mas inteligentes em termos de design, ok? E de tal forma que ela possa ser melhor manufaturável, né? Melhor construído, produzido, e as máquinas da mesma forma, elas se transformarão em produtos mais inteligentes e intercambiáveis. Então, a gente faz uma reconfiguração de determinadas máquinas para produzir um determinado modelo. Quer mudar de modelo, mudar de produto, faz uma outra reorganização, sempre lembrando que cada vez mais a gente tem uma inteligência, né? Então, e essa inteligência são programações, são inteligências artificiais que vão analisar qual a melhor forma de se fazer isso, tá? Porque quando a gente pensa, puxa, agora eu vou ter que pensar como organizar tudo isso, não, é um sistema automático, né, automatizado, a gente volta lá, né, da autonomação, tá? Então são sistemas bastante inteligentes que eles vão conseguir enxergar coisas que a gente não consegue enxergar, a gente demoraria, em segundos eles enxergam coisas que a gente levaria dias para poder fazer uma gestão. Bom, então, em termos de produção, isso. A produção na 3.0 é altamente competitiva, a gente viu aí, né, um pico de disputa por clientes, né? Na 4.0 ela tem ela continua, obviamente, tendo disputa por cliente, mas ela tem uma conotação um pouco mais de colaboração. Tá? E a gente já tem visto isso sim, tá? Inclusive o professor depois pode comentar. Nós tivemos recentemente aí uma visita nas organizações do McDonald's e lá eles produzem e fazem toda a cadeia, toda a gestão da distribuição, não só para a rede McDonald's, mas também para alguns concorrentes. Tá? Então isso é uma sinergia, né? No CityTown é uma sinergia, tá? Onde todo mundo ganha, né? O McDonald's ganha porque consegue, com toda aquela estrutura, né, todo aquele investimento, ela consegue amortizar os seus investimentos prestando serviço para outros, né? E os outros também utilizam desse serviço, ao invés de fazer um investimento de grande estrutura, pagam uma parcela desse investimento para poder utilizar essa estrutura, tá? Outro exemplo também é carros autônomos, né, que exige um alto investimento, e hoje você tem aí parcerias tipo GM, Honda e Toyota, 3 grandes empresas trabalhando em parceria para desenvolvimento de carro autônomo, né? Coisas que até alguns anos atrás era impensável, inimaginável, e hoje está acontecendo, tá bom? Então é bem por aí. E a manutenção, vamos lá para a manutenção ainda na área industrial, tá? A manutenção, né, na indústria 3.0 ela vem com o foco preventivo. Já existia a preditiva, mas o grande foco, a grande possibilidade foi a preventiva. O que é a manutenção preventiva? É você ter uma máquina, um equipamento, e você, através de dados, né, do que aconteceu no passado, você supor, né, interpretar e
traçar uma tendência do que vai ser o futuro. Então, você fazer uma manutenção preventiva é você estimar um tempo de vida útil para aquela máquina, para aquele equipamento, para aquele componente, quer que seja, né? Então, um exemplo bastante fácil, simples, é o óleo do motor do nosso carro, né? Ele tem um histórico aí, né, em torno de 10 mil quilômetros, 20 mil, dependendo do óleo, tá? Então, a cada 10 mil, 20 mil, você tem que ir lá e trocar o óleo do seu carro. Então, essa é uma manutenção preventiva. Entendeu? O óleo não estragou completamente. Você supõe, né, por histórico, que ele dura em torno, por histórico e por testes, né, óbvio, que ele dura em torno de 10, 20 mil, 30 mil. Tem até óleo para mais quilometragem, tá? Não é só para entender. Então, na 4.0, nós vamos com a preditiva, tá? Que já existia na 3.0, mas primeiro, ela era cara, né, muito restrita, só que o que acontece hoje? A gente está falando, né, de automação, a gente falou de sensoriamento, né? Então hoje cada vez mais os sensores estão caindo o preço, né? Bastante. Então as máquinas, os equipamentos, você consegue colocar mais sensores. E obviamente, colocando mais sensores, mais dados são gerados, daí, né, conexão com o Big Data, então você tem mais dados para ser gerado, mais dados para interpretar, tá bom? Então, isso tudo cria uma situação onde você consegue, através da inteligência artificial, você consegue identificar o estado, né, daquela máquina, daquele equipamento, praticamente em tempo real. Ou seja, você não está usando só os dados do passado, mas você está usando os dados do presente, né? Então, você tem um motor lá, já dei o exemplo aí do motor, vamos seguir nesse exemplo, um motor que tem vários sensores, por exemplo, um deles está monitorando a vibração do eixo do motor, né? E obviamente, esse sensor está mandando essa informação para uma nuvem, e essa nuvem está, né, com o sistema inteligente, está interpretando, poxa, essa vibração está dentro da normalidade, não precisa fazer nada. Mas aí, de repente, essa vibração começa a atingir valores um pouco diferentes daquele que seria a normalidade. O algoritmo, já tendo essa informação, já começa a fazer análises, né? E então, esses algoritmos conseguem hoje analisar e dar uma precisão muito grande da vida útil desses equipamentos, né? Pode estar analisando a temperatura, pode estar analisando a contaminação do óleo, né? E determinar o momento exato que aquele rolamento, por exemplo, do motor vai quebrar. É uma exatidão aí bastante precisa, tá? Então, a manutenção preditiva, ela vem trazer isso. Então, o que significa isso lá no finalmente, né? A gente vai estar podendo utilizar muito mais o recurso que a gente tem. Então, aquele equipamento, aquela máquina, ela vai ser utilizada até quase o seu limite de vida útil. Porque hoje, como a gente fazia preventiva, voltando ao exemplo do óleo do motor, né? Aquele óleo do motor com 10 mil, de repente podia durar 18 mil, com a sua forma de dirigir, talvez aquele óleo, né? Ou aquele estado daquele veículo tem condições para 18 mil e você com 10 mil trocou. Logo, logo isso vai chegar nos veículos, já está chegando, ao ponto que você vai chegar um momento que o teu veículo vai acender um painelzinho, né? Ou vai te mandar uma mensagem no painel, dizendo o momento que você vai ter que trocar, daqui a tantos mil quilômetros você vai ter que trocar, porque uma grande precisão, tá bom? Indo agora, então, um pouco para a área, finalizando aqui essa parte, queria ir um pouco para a área aí de recursos humanos, né? Falar um pouco de pessoas, né? A gente falou tanto lá no começo de experiência do cliente, né? E a gente vai poder futuramente falar um pouco mais disso, mas o que acontece na 3.0, né? Nós, enquanto profissionais, né, nós éramos especialistas, né? Ou seja, um engenheiro calculista, por exemplo, né? Eu sou engenheiro, então um engenheiro calculista, um engenheiro, sei lá, de processos de fabricação, né? Então esse é o profissional da 3.0. E também é organizacional, né? Ou seja, são departamentos separados, né? Eu trabalho na engenharia de aplicação, ou na engenharia de produto, ou na engenharia de fabricação,
né? Ou eu trabalho no RH, ou eu trabalho na qualidade, ou eu trabalho em vendas, compras, e aí vai, né? Então, era bem organizacional, departamentalizado, né? O que, né, existia, assim, até uma certa disputa, né? Até certo ponto saudável, né? De meio de concorrência interna, né? E éramos, assim, gerenciador de informação. Então, a gente criava muito papel, né, muito documento, relatório, atas de reuniões, enfim, circulares e assim por diante. Né? Então, esse é o profissional, o perfil do profissional que nasceu lá na 3.0. Tá? Eu estou falando de 3.0, né, 1970 até 2010, por aí. Tá? E na 4.0, então, como é que o profissional está migrando? O profissional tem que ser holístico. Né? O que é ser holístico? Ele tem que, obviamente, ter conhecimento, ele tem que ter uma certa especialidade, mas ele tem que entender de outras áreas. Tá? O conhecimento dele tem que ir para outras áreas, ele não pode mais ser muito específico. Né? Só cuido da bolinha verde. Não, você tem que cuidar de todas as bolinhas. Né? Então, hoje, o engenheiro, por exemplo, no meu caso, né, ele além das questões de cálculo, de processo, seja a área que ele atua, ele tem que entender um pouquinho de negócio, um pouquinho de marketing, um pouquinho de legislação, tá? Ele tem que entender da cadeia como um todo, tá bom? Então, essa característica, né, de holística, né? E de várias áreas, né? Então, como eu falei, a questão de você estar trabalhando aí com várias áreas. E integradora, né? O que significa integrador? Ele tem que aprender a trabalhar mais em equipe, né? Trabalho aí em equipes de alta performance. A equipe já vem da 3.0, porém, né? Aqui na 4.0 temos uma equipe de alta performance, uma equipe mais autônoma, né? Já que todo mundo conhece um pouco de tudo, tá? Existem especialistas para algumas coisas, mas todo mundo conhece um pouco de tudo, tá? Então, essa integração e principalmente para os líderes, né? Eles vão ter que entender e saber negociar internamente com essa equipe, né? E fazer essa integração de informações e de inteligência nos negócios, tá bom? Principalmente, né, usando aí as redes sociais, né? E isso também a gente já tem visto, né? Nas redes sociais, hoje a gente usando, né? Na verdade, hoje o que a gente mais usa são as redes sociais, né? Mas enfim, falando para negócios, né? O WhatsApp mesmo, né? Um pouco antes da pandemia, o WhatsApp já vinha uma alta muito grande, onde toda empresa, pelo menos as que eu tive contato, que eu tinha contato, todas elas utilizavam o WhatsApp como forma de comunicação interna, embora não fossem aprovadas, não fizessem parte do sistema da qualidade, né, dos manuais da organização, elas são utilizadas, né? Por quê? Porque a comunicação é muito fácil, rápida, assertiva, né? E a tecnologia é isso, gente. A tecnologia ela vem para nos trazer benefícios, e a gente só vai usar se a gente tiver benefícios. Se a gente não tiver mais benefícios, ou se surgir uma outra tecnologia com benefícios aí melhores, a gente migra de uma para outra, a gente vê isso todo dia na mídia, né? Então, basicamente era isso, tá? Deixa eu só parar de... Eu queria só completar aqui que, antes do professor assumir aí, que todos os benefícios da indústria 3.0, elas não foram jogadas fora, né? Elas continuam valendo, elas continuam sendo utilizadas, porém, né, na 4.0 elas vão para um outro patamar, tá? Ou seja, a gente vai ter mais inteligência, a gente vai estar trazendo aí uma forma de abordagem diferente, mas a gente vai ter todo aquele projeto, né, de digitalização, né, toda aquela forma de digitalização vindo aí para a forma de conversando com o mundo físico e biológico, tá bom? Eu não entrei no mundo biológico hoje, mas a gente tem aí também essa possibilidade futura de conversar um pouco sobre isso, tá bom? Professor, eu acho que poderia passar a palavra aí para você fazer suas considerações. Você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu ouço aqui pelo WhatsApp, eu ouço. Bom, como eu falei para vocês no começo, né? Vocês devem ter percebido uma forma diferenciada de olhar a indústria 4.0. Então, nós tivemos oportunidade, através dessa apresentação do Wilson,
ver uma outra abordagem, não só da transição da indústria 3.0 para 4.0, mas ver também uma outra abordagem da própria indústria 4.0. E perceber que a indústria 4.0 ela não se limita apenas no interior das empresas, não se limita em automatização, mas ela abre a indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial, abre para um novo momento, né, para novas oportunidades, né, novas realidades que isso ocorre na indústria como um todo. Né? Então, a indústria 4.0 vai muito além dos limites da indústria. Ela tem uma visão holística, tem uma visão uma nova visão humanística também, né? Alterando a concepção, né, e os conceitos tradicionais de fazer negócio. Então, a indústria 4.0 abre portas para muitos desafios. Né? E por que eu estudo a indústria 4.0? Porque explorar a indústria 4.0 é uma área infinita de exploração. A todo momento surge uma nova tecnologia, a todo momento surge uma nova forma de usar essa tecnologia. Então, é um desafio constante, né? Observar a sua evolução, e essa evolução que traz também a evolução da humanidade, né? Que está trazendo para a gente melhor condição de vida, melhores oportunidades, né? Então, e a forma como o Wilson colocou dá uma visão muito ampla com relação a isso. Né? É uma apresentação, esse trabalho do Wilson, que ele chama de Mandala, é um trabalho muito bom, né? É um trabalho muito amplo, é uma visão diferenciada. Né? Esse trabalho aí, tranquilamente, ele poderia fazer um doutorado em cima dele, que é um trabalho original, isso daí, é uma forma original de ver. Né? E o que a gente está cansado de ver é a indústria 4.0 dentro da indústria, automação, daí eles falam de digitalização e para por aí. Né? Esse trabalho do Wilson é muito mais amplo, né? Amplia o nosso conhecimento. Wilson, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu assisto essa sua apresentação, eu aprendo todo dia, toda vez que eu assisto, e descubro novas coisas, né, que a gente não vê anteriormente, começa a ver novas coisas nessa apresentação. E muito obrigado, muito boa a sua apresentação. Então, fica com você a palavra agora. Obrigado, Wilson. Obrigado, professor. Nós é que agradecemos. Infelizmente, a tecnologia aí a gente não conseguiu fazer do jeito que a gente queria, né? De eu ir falando e você fazendo as considerações, mas infelizmente faz parte aí das adequações da indústria 4.0, né? E do nosso aprendizado também. Bom, tem uma série de perguntas aí. Eu tenho aqui anotado, eu não sei, o senhor teria mais 10 minutinhos para acompanhar aqui ou não? Tá. Eu posso ficar com você até 18h50. Ah, não, então dá no teu tempo. Acho que uns 10, 15 minutinhos, porque acho que essas perguntas elas vão contribuir um pouco mais para esclarecer aí alguns assuntos. Como eu falei no início, né? Falar 45 minutos, uma hora que seja desse assunto aqui é muito pouco. O meu curso, né? Ele tinha originalmente 32 horas de treinamento, de formação, depois a gente conseguiu reduzir para 16. A gente foi reduzindo, né? E agora estou tentando reduzir aí para 10 para a gente poder oferecer para vocês, tá? Mas enfim, algumas perguntas aqui que eu acho que são interessantes. Primeiro, impactos econômicos e sociais, né, e a empregabilidade. Muitas perguntas nesse aspecto. Né? O histórico das 3 revoluções anteriores, né, mostram que todas as 3 revoluções deram um impulsionamento gigante para a sociedade, em termos econômicos e em termos de qualidade de vida. E a 4ª revolução não deve ser diferente. Né? A gente tem a expectativa, inclusive isso já vem acontecendo, então o PIB mundial cresce e a gente vê. A gente tem problemas sociais, não vamos entrar nessa discussão, a gente tem problemas de distribuição, não vamos entrar nessa discussão, mas o fato é que o mundo, toda a revolução, o mundo se tornou um mundo muito melhor do que ele era anteriormente. Menos sofrível, como queira, né, como queira dar o ponto de vista aí, tá? Outra coisa, muda a configuração, né, de novos modelos de negócio, né? O professor também citou isso, então é uma oportunidade. Então vai muda muita coisa, né? Então tem uma pesquisa aí que das 500 empresas das 500 maiores empresas que existiam em 2000, né?
apenas 48% delas permanecem, 52% já não existem mais. Tá? E até 2000, das que existem hoje até 2027, daqui 7 anos, 75% dessas empresas não existirão mais, são projeções. Tá? Por quê? Porque elas serão substituídas por novos modelos de negócio. Tá bom? E a outra pergunta é com relação à empregabilidade. Né? O emprego, o que acontece? Né? De novo, né? As revoluções industriais trouxeram um grande benefício na questão de impulso econômico, e o impulso econômico vem por trás emprego. Né? Se mudou a qualidade de vida das pessoas é porque teve emprego, teve trabalho, enfim, né? Emprego não, mas trabalho. Né? Então, o que acontece? Com alto nível de automatização, né, a autonomação que está vindo da indústria 4.0, obviamente aquelas pessoas menos qualificadas, elas vão sofrer. Elas vão, alguém perguntou se vai ter demissão em massa. Eu não sei se vai ter demissão em massa, será se a empresa quebrar, né? Mas aí pode ser pelo fato do lockdown, enfim, também vai entrar numa outra discussão aí que eu não quero. Né? Mas o fato é que o alto nível de automatização está exigindo cada vez menos mão de obra mais barata. Então, aquele operador de máquina, aquele operador de montagem, motorista, são funções que estão sendo substituídas. Né? Os carros autônomos daqui a pouco estão aí, não vai precisar mais de motorista. Né? Então, isso pode quebrar até o modelo, mudar o modelo de negócio do Uber, né? O professor citou hoje de manhã, que o Uber, nessa pandemia, foi uma alternativa para muita gente gerar renda, né? Mas daqui a pouco não vai ser mais, porque o Uber vai ser um carro autônomo. Né? Então, vai existir essas mudanças. Qual que é a solução? Educação. Né? Então, as pessoas menos qualificadas vão ter que começar a se qualificar, porque se essa área vai ser cada vez menos utilizada, por outro lado, a área de tecnologia cada vez mais, né? E é potencializado isso. Tá? Então, formação, conhecimento, treinamento, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Né? A gente está tentando transferir informação, conhecimento, tá? A gente está aprendendo, cada um com o outro, tá? Para quê? Para que a gente possa melhorar a nossa empregabilidade. Tá? Algum comentário, professor? Então vamos lá, eu vou fazer só um pequeno comentário. Né? Quando algum aluno ou algum grupo me pergunta com relação à empregabilidade, eu sempre faço uma analogia, né? A analogia que eu faço é o seguinte: vamos nos imaginar se nós estivéssemos na primeira Revolução Industrial. Antes da primeira Revolução Industrial, como é que era a forma de transporte? Era carruagem, cavalo, né? Tinha toda a sua cadeia produtiva do cavalo, toda a sua cadeia produtiva da carruagem, né? Tinha as rotas de cavalo, das carruagens, onde cada 12 horas ou 6 horas trocava-se o cavalo da carruagem, né? Tinha o produtor de feno, o distribuidor de feno, quer dizer, tinha toda uma cadeia que suportava as rotas da carruagem, né? E aí veio a primeira Revolução Industrial e criou-se o motor a vapor. Né? O que aconteceu com as carruagens? Né? No lugar do motor a vapor surgiu os trem, né? O trem e as linhas de trem. Só que, perceba o pulo de tecnologia que deu da carruagem para a linha de trem. E vamos ver a cadeia de negócio, a cadeia de suprimentos da linha do trem. Teve que desenvolver o aço, teve que desenvolver tecnologias voltadas para o aço, teve que desenvolver tecnologias de construir vagão, de máquina a vapor, teve que desenvolver tecnologias. Bom, em suma, se você for comparar a quantidade de emprego que a cadeia de carruagem gerava e a quantidade de emprego que a cadeia de trem a vapor gerou, é muito maior a quantidade de emprego, sem dúvida a quantidade de emprego que o motor a vapor gerou, devido ao trem, é muito maior do que a carruagem. Só que o emprego foi diferente. O conhecimento, a mão de obra tinha que ser diferente. Então, quando as pessoas falam, vai gerar emprego, eu falo para elas, você está na época da carruagem, meu. Você precisa evoluir sua tecnologia. Você precisa estudar, você precisa evoluir. Então, essas pessoas que veem a quarta revolução industrial como perda de emprego, para mim, elas estão no tempo da carruagem. Né? A oportunidade nós temos muito maiores, né? de empregabilidade muito mais, só que a empregabilidade mudou.
né? Hoje é inadmissível ter um engenheiro que não entende um pouquinho de programação, né? É inadmissível ter um engenheiro que não fale um outro idioma. Quer dizer, o nível de conhecimento tem que alterar também, né? Então, se você quer ficar na carruagem, eu aí problema é seu, né? Mas, ó, o motor a vapor veio, novas cadeias produtivas surgiram, novas oportunidades surgiram. Não é o emprego que está acabando, a empregabilidade está transformando, ela se transformou. E para você acompanhar, você tem que ter formação para essa transformação. Né? Então é isso aí que eu queria colocar, Wilson. Fica com você aí a palavra, toca aí. É muito bem colocado, professor. Esse assunto é bem amplo. Assim, tem aquela questão, né? Pega um copo pela metade de água, né? Então o otimista vai falar o copo está quase cheio, né? O pessimista vai falar o copo está quase vazio, né? Então é bem por aí mesmo. Mas eu sou bastante otimista com relação aos impactos. Obviamente que a gente sofre, todo mundo vai sofrer de alguma forma. Mas a adaptabilidade é uma das características da indústria 4.0. A gente tem que ser cada vez mais adaptável. Então, a lei de Darwin nunca foi tão evidente quanto agora nas nossas vidas, né? Se a gente não se adaptar, né? Porque não é o mais forte, mas nem o mais inteligente que sobrevive, mas o mais adaptável, né? Bom, algumas outras perguntas aqui. Bom, de automação, acho que a gente já falou bastante, né? De inteligência artificial também a gente citou um pouco aí o que é a questão do algoritmo, não vamos entrar no detalhe da inteligência artificial, porém, só queria comentar que a inteligência artificial, hoje não, né, mas até pouco tempo atrás o carro-chefe da indústria 4.0 era o IoT, né, todo mundo falava internet das coisas, né, como diz o ditado, está virando um pouco carne de vaca, né, mas assim, do meu ponto de vista, por tudo aquilo que eu tenho visto ou estudado, eu acho que o grande impulsionador da indústria 4.0 é a inteligência artificial. Acho que é ela que vai dar obviamente também tem os riscos, né, associados. Mas a inteligência artificial, né, é algo que está realmente em grande alta. Não só você poder preparar, né, criar a inteligência artificial, mas, mais do que isso, né, utilizar, saber como utilizar essa inteligência para os seus modelos de negócio e para a sua vida. Tá? Acho que isso é algo que realmente vai despertar muita coisa ainda dentro da nossa geração. Outras perguntas aqui sobre novas tecnologias, né? Aqui tem as aulas sobre tecnologia. A gente falou um pouquinho de IoT, né, da internet das coisas, iOS, internet de serviços, inteligência artificial, mas existem aí ferramentas também, né, não só tecnologia e ferramentas. Então, a realidade aumentada, né, que hoje também está fazendo parte da nossa vida, um monte de coisa, realidade virtual, né, um pouquinho mais distante, né, só para quem não... Aquela que você mescla o digital e o real, né? Então, no seu celular, por exemplo, existem vários programinhas aí que você está vendo a pessoa e aparece um chapéu na pessoa, né? Então, isso é a realidade aumentada. A realidade virtual não é aquela onde você está imerso, né? Você usa aqueles óculos, né? E você vai para o outro mundo, porque você tem dependendo da tecnologia, você pode ter até sensação, sentir vibração, cheiro, enfim. Mas você está vendo um outro mundo, você está indo para um outro local, por exemplo, no topo de uma montanha, né, e olhar para baixo e ver aquele abismo, tá, e você não saiu do lugar. Né? Então, isso é a realidade virtual. E aí vai, né? Tem um monte de coisa, né? Os veículos autônomos, que hoje é o VGA, né? Veículos autoguiados, que a gente fala em veículo autônomo, a gente pensa no carro, mas hoje já nas empresas, muitas empresas, mas muita mesmo, já estão usando carros autônomos para transporte de material. Né? Tem os carrinhos lá que não tem mais ninguém puxando o trenzinho, não, eles estão indo sozinhos, através de sensoriamento, né? Estão transferindo o material dentro do processo produtivo de forma autônoma. Inclusive, nós temos vários cases aí, outra hora a gente pode estar falando. Tá? Enfim, tem uma série de tecnologias novas aí. Né? Perguntaram da questão da aplicabilidade da indústria 4.0, então eu vou falar pela terceira vez, né? Quero ser repetitivo.
porque muita gente ainda não se convenceu, né? A indústria 4.0, quarta revolução, não é opcional, gente, ela está acontecendo, a gente não consegue parar. É uma onda, é um tsunami, né? Não é uma onda, tem a apresentação lá do tsunami. A gente não tem opção, tá? Isso eu ouvi de um consultor da Porsche, numa apresentação, onde foi perguntado, mas eu preciso me preocupar com isso agora? Ele falou, o que você tem que pensar é o seguinte, tem gente lá fora se preocupando. E se tem gente lá fora se preocupando, ele vai ser muito mais competitivo que você. Então, depende de você, né? Cada um é um, né? Mas o fato é que se a gente não olhar, né? E o primeiro passo é olhar, né? Criar consciências, depois vem os desafios, como é que a gente vai resolver, e aí é todo o planejamento. Mas o primeiro passo é saber que não dá, tá? A gente, como eu falei também no início, a transformação digital, que está na moda, né? Isso tudo é lição de casa de coisas que a gente não fez na indústria 3.0. A gente está tendo que fazer a lição de casa para se digitalizar para poder, então, começar com a conectividade, tá bom? Então, acho que também respondemos bem isso aí. Transformação digital, sensoriamento inteligente, também a gente falou bastante sobre isso, né? Também a IoT, numa aula especial. Tem uma pergunta também sobre os pilares, né? Segundo o Acatec, né? Que é uma entidade alemã que puxou esse termo aí, indústria 4.0, né? Que batizou. Segundo ela definiu um Maturity Index, né, que é o indicador de maturidade das organizações na implementação da indústria 4.0. O que eu também fiz foi a minha tese, né, da minha dissertação, na verdade, né. Meu trabalho foi em cima de algo parecido e contemporâneo, mas a Acatec define aí 6 estágios, né, que seriam 6 pilares, né, que seria a computação, obviamente, você não tem a computação, né, a conectividade, que a gente falou bastante, né, a visibilidade dos dados, né, a transparência, tá? A capacidade preditiva, que a gente falou, né? Então, aqui a gente falou bastante da capacidade preditiva como manutenção, porque é a forma mais prática da gente ver, mas capacidade preditiva é para tudo, né? Você prever o mercado, prever o que o seu cliente vai querer, prever para onde o mercado está indo, prever até condições climáticas, enfim, né? Isso é capacidade preditiva, né? E o último estágio é a adaptabilidade, que a gente também acabou de citar, né? A adaptabilidade é uma situação, é algo, vamos dizer assim, o topo da pirâmide aí da indústria 4.0. Ou a gente se adapta, ou cada vez mais a gente vai ficar para trás. Quanto tempo isso vai demorar, gente? A gente não sabe, né? Da primeira para a segunda, acho que foram 150 anos, da segunda para a terceira, 120, da terceira para a quarta foram 40 anos. Né? Pode ser que a quinta revolução surja daqui 5, 10, 15 anos, não sabemos, né? Tudo está acontecendo muito rápido, então pode estar acontecendo isso com a gente também, tá bom? Posso fazer uma complementação? Bom, eu acho que as principais perguntas foram respondidas, né? Quem ainda tiver mais dúvida, depois pode escrever para a gente, né? De novo, eu peço para dar um likezinho aí, apesar das dificuldades, acho que a coisa aconteceu, né? Eu consegui dar o meu melhor aí para vocês. E pode me escrever, deixar lá as mensagens, a gente vai respondendo conforme a gente vai tendo possibilidade. Eu queria mais uma vez agradecer aí primeiro a participação do professor, aí desculpa professor a tecnologia não ter dado muito certo aí na live de hoje, mas agradecer muito o seu tempo, conseguir me encaixar aí no seu horário, eu sei o quanto ocupado então muito obrigado, tá? Agradecer também a todos que estiveram aí participando, colaborando, e mais uma vez agradeço a paciência pelas dificuldades, tá? E gostaria das suas considerações finais aí, professor. Tá, então vamos lá então. Com relação a... Tem uma pergunta muito interessante, né? Falou qual o campo de atuação da indústria 4.0, né? Nós já estamos vivendo na indústria 4.0. Vocês que não estão percebendo. Quando você utiliza um celular, quando você utiliza um Uber, você já está nesse meio ambiente. Né? A amplitude da indústria 4.0 ela é ilimitada. Ela está na agricultura, ela está em todo o ramo de negócio e da economia do ser humano. A quarta revolução industrial, nós não estamos percebendo porque nós estamos vivendo, estamos no meio dela. Né? O que a gente não pode é ser um sapo numa panela que está fervendo, né, gente?
Então, nós estamos num ambiente onde está fervilhando, está esquentando as novas tecnologias, né? As novas tecnologias estão começando a fervilhar, a aparecer cada vez mais, e nós, como profissionais, precisamos perceber esse fervilhamento de tecnologia, precisamos entender essas novas tecnologias, porque se nós fizermos, vamos dizer, ignorá-las, né? Ignorá-las no conhecimento, ignorar o que ela está trazendo de benefício para a humanidade, a hora que a água ferver, nós vamos ser aquele sapo, né? Não percebemos a água esquentando, esquentando, esquentando. De repente, ela esquentou tanto que eu não consigo mais reagir, vou morrer, né? Então, nós já estamos no ambiente da indústria 4.0. Ela atua em todo o ramo da economia que você pensar, né? Desde agronegócio, desde healthcare, né, de saúde, educação, está impactando tudo, 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 tudo. Né? Logo, logo, até no seu comportamento. Não, logo, logo não, já está no seu comportamento. Né? Quantas crianças não passam horas e horas em frente de um celular? Né? Então, nós já estamos vivendo nesse ambiente. Wilson, muito prazer, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, para mim, é sempre um aprendizado. Né? E sempre que você quiser, estamos disponíveis, né? Para aprender, para participar, né? E obrigado pela oportunidade e um grande abraço para você, tá, Wilson? E vamos em frente, vamos com a luta aí, tá? Muito obrigado, Wilson. Um abraço com você aí, tá? Com você aí, tá? Mais uma vez eu que agradeço a todos novamente. Muito obrigado, pessoal, e tenham todos aí uma boa noite, viu? Tá. Abraço.